Os irmãos, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus. Os irmãos aqui no templo e na sua casa também, abra a sua Bíblia na epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos 11 a 15. Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite, de forma sucinta, a respeito da graça de Deus revelada. Nós ouvimos muito falar em graça, não é? Quando nós lemos livros evangélicos, teológicos, quando nós ouvimos pregações, quando nós ouvimos palestras, quando nós ouvimos o nosso professor da escola dominical ministrar, nós ouvimos falar em graça. E Tito, a epístola de Paulo a Tito, aqui o apóstolo dos gentios, endereçando essa carta a Tito, ele fala desta graça, graça revelada. E é sobre ela que nós queremos tratar nesta oportunidade. Antes, porém, de entrarmos no âmago do texto bíblico, queremos fazer algumas considerações a respeito dessa carta de Paulo a Tito, que é uma carta bem pequena, apenas 3 capítulos. É um texto que a gente lê, como diz, de uma sentada só. Em primeiro lugar, a epístola, ou a carta de Paulo a Tito, foi escrita por Paulo interessada a um filho na fé, um jovem obreiro, chamado Tito. Paulo tinha essa preocupação de endereçar cartas tanto para filhos na fé, como ele tinha essa preocupação de endereçar cartas a igrejas que ele tinha plantado, que ele tinha fundado, que ele tinha estabelecido. Então essa carta aqui, ela é endereçada a um servo de Deus chamado Tito, que era filho na fé de Paulo. Era como se Paulo estivesse fazendo um discipulado. E veja que as instruções de Paulo, nesse discipulado, tanto das igrejas como das pessoas individualmente, até hoje esses textos estão na palavra de Deus, registrados para nossa edificação. Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, sobre as considerações dessa epístola, esta carta é de autoria de Paulo e foi endereçada ao seu filho na fé, Tito. A data da escritura dessa carta foi por volta dos anos 63 e 65 depois de Cristo. Eram dias tremendamente difíceis, meus amados irmãos. Eram dias
domínio do reinado do imperador Nero, um dos homens mais cruéis e sanguinários da história da raça humana. O imperador de Roma de 54 a 68 depois de Cristo. Para os irmãos que não conhecem, não se aprofundaram muito na história, só para ter uma ideia de como esse homem não era uma coisa boa, ele mandou matar a mãe, a irmã, a esposa e o irmão. Ele mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. E quando ele, depois que incendiou Roma, e a população se rebelou contra ele, o exército de Roma se rebelou contra ele e colocou o general Galba no poder, ele se matou com uma punhalada no peito, e dizem os historiadores que a última frase dele foi essa: "Oh, quão grande artista o mundo não vai perder." Apunhalou no peito. Um artista porque ele tocou fogo em Roma e ficou com uma lira, um instrumento, tocando e cantando, vendo o incêndio, as pessoas morrendo queimadas em Roma. Vários bairros foram queimados. Então eram nesses dias terríveis, tremendos, que a humanidade estava passando, porque Roma dominava quase todo o mundo de então, em que Paulo escreveu essa epístola ao seu filho na fé, para fortalecê-lo na fé, para orientá-lo, para discipulá-lo. Nós estamos vivendo os dias terríveis, mas não pode se comparar com os dias da igreja no tempo de Nero. Naqueles dias, os crentes se congregavam em grotões, em cavernas, escondidos, porque Nero mandava prender os crentes, colocá-los pendurados nas estradas e colocar fogo nos seus corpos para iluminar as estradas à noite. Os dias que nós vivemos são dias tremendos, terríveis, mas não precisamos nos congregar em grotões. Estamos nos congregando no nosso templo, mesmo com um número reduzido, mas estamos nos congregando no nosso templo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Os irmãos estão em casa, adorando e glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, são dias difíceis, nós sabemos disso. Nós não somos negacionistas, nós somos realistas e admitimos que são dias difíceis. Temos que nos cuidar como nós estamos fazendo. Eu sempre tenho dito para os irmãos, aqui e fora daqui, a IEAD é um exemplo nesse particular, uma igreja educada e obediente, louvado seja Deus. Mas não estamos passando dias como aqueles de Paulo, de Tito, da igreja primitiva. Não, temos liberdade de orar, de louvar, de pregar. Se presencialmente não estamos todos reunidos, mas a palavra vai até onde os irmãos estão, e a palavra salva, cura, liberta, anima, ajuda, e o nome do Senhor é glorificado, louvado seja Deus. Então foi escrita de 63 a 65, nesse período tenebroso, mas Paulo se preocupava em edificar, Paulo se preocupava em discipular o servo de Deus, seu filho na fé, Tito. E assim a igreja faz atualmente. A igreja, mesmo passando um momento difícil da nossa nação e do mundo, a igreja está pregando, a igreja está discipulando, a igreja está edificando, a igreja está orientando, a igreja está orando, e o nome do Senhor está sendo glorificado na vida da igreja. Louvado seja Deus. A nomenclatura dessa carta, como diz, Paulo escreveu cartas para igrejas e Paulo escreveu cartas para pessoas, e essas pessoas eram obreiros,
novos, como Tito, como Timóteo. Então essa carta ela recebe o nome de carta pastoral, assim como Timóteo, assim como as duas endereçadas a Timóteo, essa carta também a Tito é conhecida como carta pastoral, uma carta de orientação ao obreiro de Deus. Mas vamos ao texto em questão. O texto que nós lemos, que fala de graça, é dos versículos, capítulo 2, versículos 11 a 15. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é sobre a graça. Considerações sobre essa graça. Graça não é uma mulher, não é um personagem, não é um ser. Não, embora existam pessoas com esse título, com esse nome, né, de graça. Nós estávamos no congresso do Rio de Janeiro, anunciaram lá, agora vai ministrar palestra num auditório enorme, o pastor Cláudio Honor de Andrade. E aí eu tinha dado uma saída para resolver, eu quero alguma coisa que eu tinha para resolver, eu ia voltando. Quando eu ia entrando na porta do auditório, o pastor Cláudio Honor disse assim: meus irmãos, nesta manhã nós vamos dissecar a graça. Ele ia falar sobre a graça. Quando eu ia entrando, a irmã ia saindo, disse: pois eu vou já no banheiro, porque o meu nome é graça, e o homem disse que vai dissecar a graça. Não é dessa graça que nós vamos falar. Nós vamos falar da graça de Deus revelada à humanidade. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, o que é graça? De uma forma bem simples, sem aprofundamento teológico, sem filosofia, nem sociologia, nem tantas outras coisas, de uma maneira bem simples. O que é graça? É o favor imerecido de Deus ao homem. É uma dádiva, é um presente de Deus ao homem. Sabe aquela pessoa que só lhe faz ruindade? Aquela pessoa que fala mal de você? Aquela pessoa que lhe despreza? Aquela pessoa que debocha de você? Aquela pessoa que não está nem aí para você? E você, no dia do aniversário dela, você compra um presente bem bonito e vai lá na casa dela e diz: fulano ou fulana, está aqui, eu trouxe um presente para você. Aquela pessoa não merecia, porque ela debocha de você, lhe despreza, não está nem aí para você. Mas você vai lá e entrega um presente, sem aquela pessoa merecer. Eu li uma história uma certa vez, de um pastor que estava pregando numa favela, e lá tinha um grupo de meninos, e ele pregando a palavra de Deus sozinho. E as pessoas passavam para lá e para cá, nem ligavam. E os meninos estavam brincando ali, um grupo de meninos, e um menino: sai para cá, para lá, pastor. Pegou uma pedra e jogou bem na testa do pastor. E o sangue desceu. E o pastor enxugou o sangue. E quando a pedra bateu no pastor, os meninos todos correram, né? E as pessoas vieram ali, aí alguns já começaram a brigar, a xingar aqueles meninos. Aqueles meninos mereciam, começaram a dizer o que eles mereciam. E aí o pastor perguntou: onde mora aquele menino? E aí as pessoas por ali informaram: em tal lugar. As pessoas pensaram: esse pastor vai lá e vai descascar o pai, a mãe, vai ameaçar de polícia. Aí o pastor foi embora. No outro dia o pastor chegou ali, pegou mais algumas informações e foi até naquela casa. E quando chegou lá, quem abriu a porta? O menino. Quando abriu, ficou branco, de medo. Bom dia, meu rapaz. Sua mãe está? Tá. Chame ela aí. Mãe, chamou.
e ficou ali, assustado. O pastor abriu a sacola, tirou um presente e disse: eu vim trazer um presente para você. Ela disse: mas quem é o senhor? Não, porque eu estava pregando ali ontem, em uma das ruas aqui do bairro, e o seu filho jogou uma pedra e acertou a minha testa. Olha, está a marca aqui. E aí eu vim hoje trazer um presente para ele. A mãe dele disse: mas esse moleque sem vergonha acertou uma pedra no senhor, ele merece uma mão de taca, e o senhor vem trazer um presente para ele? Ele disse: não, eu não estou trazendo esse presente porque ele merece, mas porque ele precisa. Ele não merece esse presente pelos atos dele, mas ele precisa. Vocês são carentes e ele precisa. Essa lição dessa história, lida há vários anos, mostra a humanidade naquele menino. Uma humanidade rebelde, sem temor de Deus, desobediente a Deus, que não está nem aí para Deus. Não merecia a graça de Deus, mas precisava, mas necessitava. Então a graça é o favor imerecido que Deus entrega ao homem. Louvado seja Deus. Isso é graça, irmão. E nós fomos alcançados pela graça, eu e você. Não merecíamos, mas fomos alcançados, porque precisávamos. Quem já foi alcançado pela graça, diga glória a Deus. A graça de Deus revelada. Então o que é graça? A graça é o favor imerecido de Deus ao homem. Deus ofertou esse presente chamado graça para mim, para você, para a humanidade, para você, meu amigo que está me vendo e ouvindo, para você, meu irmão, minha irmã que está vendo e ouvindo. Deus revelou esta graça a todos, louvado seja Deus. Mas que graça manifestada é essa? A graça manifestada é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus encarnado. Glória a Deus. Ele é a graça de Deus manifestada à humanidade, ao homem. Por isso que eu coloquei aqui, a graça de Deus revelada, o título desta reflexão bíblica desta noite. A graça de Deus revelada. Então essa graça manifestada é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela já foi revelada a mim e a você. Nós recebemos esse presente maravilhoso chamado Jesus Cristo em nosso coração. Glória a Deus. Mas ainda sobre a graça, qual o objetivo desta graça? Nós vimos o que é graça, que é o favor imerecido de Deus ao homem. A graça manifestada, que é Jesus Cristo, foi revelada lá quando nasceu em Belém de Judá, e ao longo dos séculos essa graça é anunciada, é falada pela igreja. Mas qual o objetivo dessa graça ter sido revelada? É simples. O objetivo da manifestação da graça é trazer salvação. Louvado seja Deus. Isso tudo que eu estou falando aqui sobre a graça está no versículo 11 do que nós lemos. Eu vou já lê-lo para os irmãos. O objetivo da graça é trazer salvação. Trazer salvação. Salvação a todo aquele que crê. A salvação foi manifesta a toda a humanidade. A graça foi revelada a toda a humanidade. Mas é preciso que o homem creia nesta graça. É preciso que o homem receba este presente, esse favor de Deus. Pode ser que você, eu disse, daquele personagem lá que lhe despreza, lhe afronta, lhe rejeita. Pode ser que você leve um presente para esse personagem e a pessoa chegue lá e diga: eu não quero presente seu não. Seja estúpida e ignorante a esse ponto. E eu não quero presente não. Você vai fazer o quê? Você pega o presente, né, e volta.
É assim com a graça revelada por Deus, que é Cristo Jesus. O presente é oferecido. A igreja oferece esse presente na pessoa dos pregadores, dos anunciadores, dos escritores da palavra de Deus. Mas a pessoa recebe ou não, se quiser. Ele não é obrigado. O próprio Deus não obriga. Então, meus amados irmãos, o objetivo da graça é trazer salvação. Louvado seja Deus. Ainda sobre a graça, versículo 11. Trazer salvação a quem? Em quarto lugar desse tópico. A quem? A todos os homens, a todos os seres humanos, a todas as tribos, a todas as nações, a todas as línguas. Trazer salvação, levar salvação a quem? A todos. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro, que relutou em ir, até então a concepção da igreja, daqueles dias da igreja primitiva, apostólica, ela ainda tinha a concepção de que a salvação era só para os judeus. E Pedro tinha essa concepção arraigada, como bom judeu que era, Pedro tinha essa concepção arraigada dentro de si. E aí o Senhor, através de um anjo, se manifestou lá na casa de Cornélio. Diz a palavra de Deus que Cornélio era um homem íntegro, era um homem bom, era um homem que dava esmolas, era um homem que fazia muitas coisas do ponto de vista humano boas. E aí o anjo veio até Cornélio e disse para ele: Cornélio, tuas esmolas e tuas orações. Orava, Cornélio orava. Tuas orações estão diante de Deus como memória. Mas te falta uma coisa. E o que é? Manda chamar a um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, o cognominado Pedro, e disse onde ele estava, deu o endereço. E ele imediatamente mandou 2 soldados lá buscar esse homem. Ao mesmo tempo que Deus estava se manifestando a Cornélio através daquela visão do anjo, Deus estava se manifestando a Pedro lá onde Pedro estava. Era, irmãos, o início do projeto de Deus para a salvação dos gentios. Era a graça de Deus revelada aos gentios. Louvado seja Deus. E aí, Pedro estava lá, diz a palavra de Deus, que Pedro, livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro subiu ao eirado, que era uma lajezinha feita naqueles tempos para pessoas colocarem cereal para secar. Quando estava muito calor, as pessoas subiam naquele terraçozinho, aquela lajezinha que fazia em cima da casa. E Pedro estava ali orando. Quando ele estava orando, ele diz que viu como descortinar de um lençol com todo tipo de animal. Animais que para os judeus era proibido comer, porque eram imundos. E aí, a voz que descia do céu disse: Pedro, mata e come. Pedro disse: mas como eu vou comer aquilo que é impuro? E a voz dizia: não digas que é impuro aquilo que Deus santificou. Glória a Deus. E aí Pedro, quando estava naquela visão, o lençol foi recolhido para o céu. Chegaram os homens, bateram lá a porta, mandaram chamar a Pedro. Pedro foi com eles, ainda meio relutante, mas foi. E quando chegou lá, Cornélio disse assim: estamos todos aqui, reunidos, para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Contou a história de como Deus tinha se revelado para ele. E Pedro viu ali que Deus estava abrindo a porta da salvação para os gentios. Pedro fez o apelo, pregou, fez o apelo. Aquelas pessoas estavam ali, muita gente aceitou a Jesus, Cornélio com a sua casa e muita gente. E quando Pedro orou por aquelas pessoas, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e batizou pessoas com o Espírito Santo. Louvado seja Deus!
E aí Pedro diz uma frase que eu acho muito interessante: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer lugar, quem o aceita, lhe é aceitável. Louvado seja Deus. Eu quero dizer com isso, irmãos, com essa narrativa, é que a graça de Deus foi revelada. A quem? A todos os homens. Louvado seja Deus. O Senhor salva o branco, o negro, o índio, o amarelo, o brasileiro, o asiático, o europeu, o americano. Deus salva a todos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a graça, o que é graça? É o favor imerecido de Deus ao homem. A graça manifestada, quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor. O objetivo da graça, trazer salvação. A quem? A todos os homens. Glória a Deus. Aleluia. Segundo tópico, as advertências e ensinamentos de Paulo nesse texto, no capítulo 12, no versículo 12. Paulo traz aí, irmãos, ensinamentos importantes sobre a graça. E quais são esses ensinamentos no versículo 12? Paulo diz, primeiro, que é importante que Tito renuncie à impiedade. É importante que a igreja renuncie à impiedade. É importante que o mundo renuncie à impiedade. No versículo 11 diz assim Paulo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí ele traz ensinamentos importantes, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, é necessário renunciar à impiedade. Meus amigos que nos ouvem, meus amados irmãos que nos ouvem, Paulo ensina aqui a Tito que é necessário e importante que o homem e a mulher renunciem à impiedade. O que é isso? É o ser humano deixar de lado todo o mal, todo o pecado, aceitar a Jesus e, aceitando a Jesus, continuar firme nos caminhos do Senhor. Isso é renunciar à impiedade. A impiedade, irmão, nos cerca diariamente, de todos os lados. A impiedade tenta atingir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Mas é necessário, diz Paulo, renunciar à impiedade. O que é impiedade? É todo tipo de mal que assola a humanidade. Todo tipo de pecado. Então, Paulo traz ensinamentos importantes sobre a graça. Segundo, renunciar à impiedade. Terceiro, ele diz que depois de renunciar à impiedade, nós já renunciamos a ela. No dia que aceitamos a Jesus como Salvador, nós dissemos assim: basta, eu estou dando um basta na impiedade na minha vida. Hoje eu estou entregando o meu coração ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Foi assim que aconteceu. Depois de renunciar à impiedade, Paulo diz que é preciso ter uma vida piedosa. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, Paulo diz: vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eu gosto dessa expressão, irmãos, demais. Veja, ensinando que deve renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, todo tipo de pecado. Paulo diz, agora tem que viver neste século de forma piedosa. Como é isso? Paulo diz aqui, vivendo neste século sóbria, justa e piamente. Veja, forma sóbria quer dizer de forma equilibrada. O crente tem como marca registrada do seu caráter o equilíbrio. Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio racional. O crente não pode ser tanto demais para este lado
nem tanto demais para esse outro, ele tem que ter equilíbrio. Quando Paulo fala aqui de sobriedade, ele está falando do bêbado. Não existe bêbado equilibrado. Ele fica pisando dentro e fora, não é? Um pé dentro e outro fora. E tem crente assim na vida espiritual, na vida secular, um pé dentro e outro fora. Paulo diz: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, ou seja, equilibrada. Louvado seja o nome do Senhor. De forma sóbria, justa. Nós não somos justos pelos nossos méritos, mas nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário. E aí nós devemos viver de forma justa, sóbria, equilibrada e justa. Paulo diz aqui. E também ele diz: e piamente, louvado seja Deus. Então, irmãos, são advertências e ensinamentos de Paulo. Em terceiro lugar, a esperança da glória de Deus, no versículo 13. Nesse versículo 13, Paulo vai falar da graça que nos faz aguardar a bem-aventurada esperança. Veja o que diz Paulo no versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nós recebemos na nossa vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós recebemos como nosso Salvador e como nosso Senhor, porque Ele nos libertou dos nossos pecados e Ele guia os nossos passos. Porque há pessoas que querem Jesus como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Querem a salvação, mas não querem se submeter ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário. Então essa graça que nós recebemos, ela nos faz aguardar a bem-aventurada esperança. Veja que esse texto de Paulo, ele mostra uma situação gradativa, não é? Vai subindo, vai subindo. Ele diz que tem que renunciar à impiedade, ter uma vida piedosa, e agora, agindo assim, nós vamos essa graça vai nos impulsionar, nós aguardarmos esta bem-aventurada esperança. Essa graça no nosso coração, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, na nossa vida, nos impulsiona a aguardar essa bem-aventurada esperança. E que a bem-aventurada esperança é essa que Paulo fala? Ele diz aqui: é o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça nos faz estarmos firmados na fé, aguardando o Senhor Jesus, não sendo abalados por qualquer historieta de alguém por aí, como já estudamos nas nossas lições da revista da Escola Dominical recentemente, não dando ouvidos a falsos profetas que dizem: Jesus vem tal dia, Jesus vem tal mês, Jesus vem tal ano. Todos os que fizeram essas previsões de malabaristas, de adivinhos da fé, naufragaram nas suas falsas profecias. Mas o crente, ele tem a sua fé firmada em Jesus e na sua poderosa palavra. Louvado seja Deus. Não dá ouvidos a essas histórias fantasiosas de falsos pregadores e de falsos profetas que marcam um dia. Porque Jesus disse, quando estava diante de sua igreja aqui na terra: daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Louvado seja Deus. E é firmado nesta promessa maravilhosa, poderosa, inefável, inigualável, que nós continuamos aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a esperança da glória de Deus, no versículo 13. A graça nos faz aguardar a bem-aventurada esperança. Continue firmado no Senhor.
que essa graça que está no seu coração, que é Jesus Cristo, não é? Se você for casado com uma mulher chamada Graça, que a graça também esteja no seu coração, mas a graça de Jesus também esteja no seu coração, que essa graça que é Jesus esteja no meu e no seu coração, nos impulsionando a aguardar o aparecimento da glória do grande Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E por último tópico, quarto tópico dessa reflexão, um sacrifício que teve um objetivo. No versículo 14, Paulo vai falar desse sacrifício que teve um objetivo. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, não foi apenas um marco histórico, não. Tantos marcos históricos nós tivemos na história da nossa sociedade que marcaram, que trouxeram transformações para a sociedade, tanto a nível mundial, como a nível nacional, como a nível local. Datas importantes que trouxeram transformações. Mas a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, não foi um evento unicamente para marcar a história, não. O sacrifício de Jesus foi um evento para trazer a salvação a toda a humanidade. Louvado seja Deus. Então, nesse versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: primeiro, Jesus se ofereceu como sacrifício. Ele se ofereceu. Eu li uma certa vez sobre o cangaceiro que assolou o Nordeste dos anos 30, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Ele foi assistir um filme da Paixão de Cristo e ele estava lá com seus cabras naquele cinema do interior do Nordeste e começou a via dolorosa, né? O caminho que Jesus fez até o Calvário. Começaram a espancar Jesus, a derrubar Jesus, e carregando aquela cruz. E Lampião diz assim: eu queria estar aí, mostra esses cabras como é que respeitam o Salvador. Nós, quando ainda na nossa inocência espiritual, que víamos ou assistíamos ou ouvíamos a paixão de Cristo, nós nos sensibilizávamos e dentro de nós brotava um sentimento de defesa de Jesus, assim como Pedro fez lá no jardim do Getsemane. Mas como eu queria estar aí para me impedir isso? A nossa inocência, a nossa ingenuidade espiritual, a gente pensava isso muitas vezes. Mas, meus irmãos, tudo aquilo Jesus sofreu porque ele se entregou. Lá quando Pedro puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aquela atitude de valentia de Pedro e defesa de Jesus, Jesus disse: Pedro, recolhe essa espada à bainha, porque aquele que com o ferro fere, com ele será ferido. Tu não sabes, Pedro, se eu quisesse, Jesus falando, eu pediria a meu Pai, e ele enviaria até 12 legiões de anjos para me livrar. Esses reles guardas do templo não eram páreo nem para um anjo, quanto mais para 12 legiões. Quando Pilatos, arrogantemente, governador da província da Judéia, genro do imperador Tibério, olhou para Jesus e disse: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus olhou para ele e disse: nenhum poder tu teria sobre mim se lá de cima não te fosse concedido. Louvado seja Deus. Isso mostra que Jesus se entregou. E aqui Paulo diz: Jesus se ofereceu
como sacrifício. Louvado seja, no versículo 14, Paulo diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus, irmãos, ele se ofereceu como sacrifício. Quando eu era criança, eu assisti um filme, um desenho animado, que era o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, baseado nas Crônicas de Nárnia, de um escritor americano chamado C.S. Lewis. Eu assisti aquele filme, desenho animado, eu tinha o quê? 10 anos de idade. Ele ficou gravado na minha cabeça. Porque eu já tinha ouvido pregações do pastor Nilson do Amaral Fanini, grande líder nacional evangélico da Igreja Batista. Eu, criança, ele tinha um programa chamado Reencontro, e eu gostava de ouvir aquelas pregações maravilhosas. E depois eu comecei a ir à igreja com 13 anos e ouvi as pregações dos irmãos, mesmo na sua simplicidade. Mas eles falavam dessa graça revelada, eles falavam do sacrifício de Jesus. E nesse filme, o personagem lá é um leão chamado Aslan, e ele tem um traidor no grupo dos meninos lá que vão para as terras de Nárnia. O nome do cristão lá é Edmundo. E aí ele se vende, se passa, trai, passa para o lado da feiticeira. E para que ele seja perdoado, é preciso que alguém se ofereça na mesa de pedra, em sacrifício. E o Aslan, que é aquele leão, se oferece. Eu achei aquilo interessante. E ele chega lá, amarram ele, levam ele, colocam em cima da mesa de pedra, cortam a juba dele todo. Depois, um dos personagens enfia um punhal nele e mata. Quando aqueles meninos chegam lá, eles fazem festa. Quando aqueles meninos chegam lá, aquelas 3 crianças, e olham, o Aslan está morto lá em cima do... Quando eles estão chorando lá, de repente eles ouvem um barulho. Quando eles olham, a mesa está quebrada. Quando eles observam, o Aslan ressuscitou. Ele diz: quando alguém morre, de acordo com o C.S. Lewis nas suas crônicas, quando alguém morre por outra pessoa na mesa de pedra, ele volta a viver. E quando eu era criança, assistia aquilo e disse: isso parece com a Bíblia, isso parece com o sacrifício de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus, ele se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Jesus disse em outra oportunidade: ninguém tira a minha vida. Jesus era Deus encarnado naquele momento. Ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a entrego voluntariamente. Louvado seja Deus. Você já parou para pensar nisso? Você que muitas vezes olha para você e acha você o suprassumo da coisa nenhuma. Olha assim. Você já se sentiu assim? Eu me senti em alguns momentos da minha vida, nas minhas crises existenciais, de criança, de adolescente, de jovem. Mas eu não sou nada misturado com coisa nenhuma. Quando você pensar isso, ainda como crente hoje, lembre desse texto. E Paulo diz lá no versículo 14: o qual se deu a si mesmo por mim. Diga comigo assim, bote a mão no seu peito aí. Diga assim: Jesus se entregou por mim. Você pensou na profundidade dessa expressão que você disse? Mas você disse assim: eu sou o suprassumo de nada com coisa nenhuma. Você lembre, mas eu sendo assim, Jesus se entregou por mim. Louvado seja Deus. Jesus se entregou por mim. Então, meus irmãos, um sacrifício que teve objetivo. Versículo 14. Primeiro, Jesus se ofereceu como sacrifício. Segundo, com o objetivo de nos remir de toda iniquidade, de nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, de todo mal. Não existe pecado
que o sangue de Jesus Cristo não purifica. Primeiro epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Com o objetivo de nos remir de toda iniquidade, com o objetivo de nos purificar. Ainda hoje a gente anda pensando, dizendo e fazendo coisas que não agradam a Deus. Não é? Vocês pensam coisas, meu Deus. Sabe o que você deve fazer nessa hora? Você pensou alguma coisa terrível. Diz: Senhor, purifica o meu pensamento. Louvado seja Deus. Purifica os meus pensamentos. Purifica a minha mente. Quando você disser, prestou atenção na boca, na língua, não controlou, não mordeu ela, e disser, já disse, clame ao Senhor: Senhor, com o teu sangue purifica a minha língua. Louvado seja Deus. Quando você fizer, pegar, andar, fizer alguma coisa que desagrada a Deus, diga: Senhor, purifica as minhas mãos, o meu corpo todo, purifica o meu caminhar, o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. Louvado seja Deus. Com o objetivo de nos remir de toda iniquidade, de nos purificar. Um sacrifício que teve um objetivo. Jesus se ofereceu como sacrifício. Segundo, com o objetivo de nos remir de toda iniquidade. Terceiro, de nos purificar. Diariamente nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como disse João, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E por último, em quarto lugar, do tópico 4, para sermos seu povo. Irmã, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Você, eu, nós somos o povo de Deus. Tem gente aí que se orgulha, se envaidece de ser de raças, de castas superiores. Os europeus são pessoas orgulhosas e muitas vezes esnobam e desprezam os sul-americanos, os da América Central nem se fala, são pessoas que são desprezadas pelos europeus, pelos norte-americanos, porque são pessoas que se acham superiores. Eu assisti uma reportagem dos brasileiros que muitas vezes são detidos em aeroportos europeus, e um grupo brasileiro foi detido no aeroporto na Espanha. E uma moça dando uma entrevista daquele grupo de brasileiros, disse que falou para uma das pessoas lá no aeroporto, daquelas pessoas encarregadas da segurança, disse: vocês estão tratando nós como cachorros aqui. E aquela pessoa olhou para ela e disse: mas é isso que vocês são, brasileiros, cachorros. O pastor Nestor Mesquita foi missionário durante 4 anos e alguns meses na Espanha, e ele experimentou na pele o desprezo de muitos espanhóis para com os brasileiros. A esposa dele me contou que uma vez entrou, a esposa do pastor Nestor Mesquita, a irmã Iraci, entrou numa loja, e ela disse que quando estava ali naquela loja, olhando umas coisas, uma mulher chegou para ela e disse: brasileira? Ela disse: sim. Ela disse: tierra de ladrones. Terra de ladrão. É isso que pensa da gente lá fora. Uma vez um repórter disse que estava no avião, e quando entraram naquele local, não lembro se era um avião, entraram naquele local, ele sabia inglês, né? Uma pessoa disse: guarda as bolsas que o brasileiro entraram aqui. Desprezados, vilipendiados, considerados o suprassumo do nada por coisa nenhuma, muitas vezes. Mas existe um povo que não é americano,
Não é só brasileiro, não é só europeu, não é só da África. Existe um povo. O povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo é formado por brasileiro, europeu, americano, todo mundo junto, subindo naquele dia, cantando o hino da vitória. Louvado seja Deus. Aí Paulo diz, aí não vai haver bárbaro, nem cita, nem judeu, nem romano, nem gentil. Não vai haver senhor nem servo. Somos todos um no Senhor. Louvado seja Deus. Então, um sacrifício que teve o objetivo, o quarto e último lugar, para sermos seu povo. Nós somos o povo de Deus. E Paulo diz que esse povo é um povo especial. É um povo especial. Não é um povinho qualquer, não. É um povo especial. Sabe que você é especial. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você vai caminhar nas ruas de ouro. Tem gente que diz que isso é uma alegoria, mas eu acredito que é literal. Vamos pisar lá em rua de ouro mesmo. Deus não é o dono do ouro e da prata? É que ele vai fazer a gente andar em calçamento, tipo essas pedras velhas que pagam em Teresina? É rua de ouro mesmo, muros de cristal. Louvado seja Deus. Deus enviou seu filho para morrer por nós e depois ele vai andar em calçamento feito, tipo as prefeituras daqui do Piauí, do Brasil faz. Pedra, cabeça de jacaré, a gente levando topado. De maneira nenhuma, é rua de ouro. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Para sermos seu povo. E esse povo, Paulo diz que ele é especial, é zeloso e é de boas obras. Louvado seja Deus. Para concluir, irmãos, a conclusão eu coloquei, diante dessa constatação da manifestação da graça salvadora em Jesus, Paulo aconselha a Tito que ele fale dessa graça. Meu irmão, minha irmã, você recebeu essa graça, que é Jesus na sua vida. Fale dessa graça. Fale para a sua família, fale para o seu vizinho, fale para o seu colega de trabalho, fale para o seu colega de emprego. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade, menos dificuldade de falar do que outros, mas aproveite a oportunidade, se esforce, busque a Deus. Senhor, me dá graça. Tem gente que fala que é uma maravilha, né? Tem gente que é maravilha, mas peça, Senhor, me dá graça, me dá força para me falar dessa graça que está no meu coração. Faz essa graça transbordar no meu ser e eu abro a boca para falar dessa graça que é Jesus. Louvado seja Deus. Paulo aconselha a Tito, fala, Tito, dessa graça. Fala dessa graça. Exorta e repreende com autoridade. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que esta palavra nesta noite sirva de edificação para a igreja do Senhor Jesus. Em tempos difíceis, lembremos que nós temos a graça do Senhor em nosso coração. Amém? Que Deus abençoe o povo de Deus, hoje e sempre.